Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Química. Eu sou a professora Yara Graça, a professora que vai acompanhar vocês na aula de hoje. Bora dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento. E aí nós vamos trabalhar as propriedades dos materiais, condutibilidade térmica e no detalhamento da aula 3, ponto de fusão e ebulição em diferentes escalas de temperatura, né? Então, a gente vai estudar esses dois pontos aí que são tão importantes para, né, essas escalas de temperatura, tá bom? Então, vamos à aula. Olá, queridos! Então, para iniciar essa aula, né, a gente vai começar aqui com imagens que são muito comuns na região norte, né, que trata-se aqui mais especificamente no período de vazante, né, do período de seca que a gente costuma falar aqui na nossa região, né, e justamente para que a gente possa relacionar, né, com o conteúdo que trata-se do ponto de fusão e ebulição, né, mas como que a gente pode fazer esse link, né, principalmente a gente está falando aqui de escassez hídrica, né? De escassez de água, tá? E um dos ciclos mais importantes do nosso planeta é o ciclo da água, tá? O ciclo da água é um dos vários ciclos, né, que existem no nosso planeta, mas é um dos mais importantes, né? E o ciclo da água, ele apresenta várias transformações físicas desse material, né, da água. Então, a gente tem ali, né, presente, por exemplo, a vaporização, né? A gente tem ali presente também a solidificação, a fusão, e todos esses processos, né, essas mudanças físicas da água especificamente, elas passam pelos pontos de fusão e ebulição, tá? Ponto, só para lembrar, já para a gente introduzir, né, a aula de hoje, o ponto de fusão, né, aquele ponto, né, aquela temperatura específica em que esse determinado material, essa determinada substância, passa do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido, né? Esse é chamado de ponto de fusão. No caso da água, né, o ponto de fusão é 0 graus Celsius, tá? E também temos o ponto de ebulição, né? O que é o ponto de ebulição? É aquela temperatura, né, específica em que essa substância, esse material, passa do líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. No caso da água, né, esse ponto de ebulição é de 100 graus Celsius, tá? Então, além da gente falar um pouco mais de pontos de fusão e ebulição, eu também vou trazer para vocês, né, escalas, né, de medida de temperatura diferentes, né? A gente conhece muito a escala de graus Celsius, que é a que nós utilizamos no nosso país, né? Mas existem outras escalas também, como a Fahrenheit e a Kelvin, que também são utilizadas como escalas de medida de temperatura em outros países, tá bom? E aí, né, a gente tem a imagem da chuva, né, da precipitação, tá? Que se dá dentro do ciclo da água, mais especificamente, através de uma transformação física também, né? Então, para que ocorra ali essa precipitação tão maravilhosa, né, a chuva que muitas vezes a gente aguarda, principalmente no período de seca, né, de vazante, aguarda-se muito, espera-se muito pela chuva, né? Ela se dá dentro do ciclo da água a partir ali do processo, né, de condensação, tá? A precipitação se dá a partir da condensação dessa água, tá bom? Bom, mas bora lá reforçar os conceitos de ponto de fusão e ponto de ebulição. Começando com o PF, né, que é o ponto de fusão, ele é a temperatura em que uma substância passa do sólido para o líquido, tá? Ou do líquido para o sólido também, tá? Nos dois processos, nos dois sentidos, o ponto de fusão vai ser o mesmo para uma determinada substância. Então, no caso do gelo, que é a água no estado sólido, ela derrete, né? A gente usa esse termo derreter, tá? Mas no caso aqui da química, a gente vai utilizar o termo se fundir, tá? Fundir, fusão, vem de fusão, né? Então, ela se funde a 0 graus Celsius. Aí a gente está utilizando essa escala de temperatura, né?
ao nível do mar, tá? Isso significa que a 0 graus Celsius, o gelo começa a se transformar em água líquida, tá? Uma curiosidade, eu trouxe aqui também uma tabelinha. Essas tabelas são bem importantes, tá, gente? Quando se trata de pontos de fusão e ebulição. A gente não precisa se preocupar em determinar pontos de fusão e ebulição, por exemplo. Já são valores determinados, tabelados, tá? É só buscar qualquer tabela ou em qualquer aplicativo de busca que você vai encontrar ponto de fusão e ebulição de qualquer substância que você queira saber, tá? Então, gente, as substâncias, elas não têm o mesmo PF, não têm o mesmo ponto de fusão. Por exemplo, né? A água, sim, tem ponto de fusão 0, beleza? Mas o ferro tem o mesmo ponto de fusão? Não, né, pessoal? Vocês já imaginaram se a 0 graus Celsius, né, o ferro começasse a se transformar em ferro líquido, né, aquele ferro sólido, aquela barra, a 0 graus, começasse a virar líquido? Não, né? Então, a temperatura de fusão, por exemplo, do ferro é de 1.538 graus Celsius. Então, a gente precisa de uma temperatura elevadíssima para transformar aquela barra sólida em líquida, tá? Diferente do oxigênio, né? A substância oxigênio, o gás oxigênio, ele também tem um ponto de fusão, né? Que é de menos 218,8 graus Celsius, tá bom? Professora, a senhora quer dizer que qualquer substância pode se apresentar no estado sólido, líquido, gasoso? Sim, qualquer uma, desde que seja alcançados os seus pontos de fusão e ebulição. Então, a gente está falando de números muito altos, né? A água é mais fácil a gente observá-la nos 3 estados físicos da matéria, porque as suas temperaturas de fusão e ebulição estão, assim, muito próximas, né? De uma realidade em que a gente vive, tá? Por exemplo, 0 graus Celsius. Aqui no nosso país é muito difícil alcançar, mas em outras regiões, né? É possível, né? Em alguns outros países é até comum, né, temperaturas de 0 graus ou até abaixo de 0 graus, né? Então, nessa temperatura, a água vai se apresentar na forma de gelo, no seu estado sólido, tá? Porém, em outras substâncias, não, tá? E aí eu gostaria de voltar novamente lá na tabela, né, só para a gente observar outras substâncias aí, né? Nós temos aí, por exemplo, o etanol, que tem o seu ponto de fusão de menos 114 graus, tá? Então, percebam que é muito abaixo de 0, né? Então, dificilmente a gente vai conseguir observar essa substância, o etanol, no seu estado sólido, né? O ferro, como eu já havia falado, aí tem o oxigênio também, que é muito baixo. O alumínio, ó, já é de 660, então, em relação ao ferro, que é de 1.500, então a gente já tem uma temperatura um pouco menor, né, de fusão. E o ouro é de 1.064, tá? Então, agora a gente vai, sim, falar do ponto de ebulição, olha só. O ponto de ebulição, que aqui a gente vai chamar de PE, ele é uma temperatura em que uma substância passa do líquido para o gasoso, ou do gasoso para o líquido, tá bom? Então, a água, por exemplo, tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius ao nível do mar. Isso significa que a 100 graus, a água líquida começa a vaporizar, ou seja, começa a se transformar em vapor. A mesma tabela eu trago aqui para vocês, né? Só que agora com pontos de ebulição, tá? Então, por exemplo, a água a gente viu é 100, mas o álcool etílico, o etanol, ele tem uma temperatura de ebulição de 78, tá? Então, é bem menor do que a da água. Então, se a gente colocar água e álcool, né? O que a gente observa? Que o etanol, ele vai vaporizar primeiro, né? Porque a temperatura de ebulição dele é menor que a da água, tá? Enquanto que a do mercúrio é de 356. Então, é uma temperatura bem elevada para ebulição, ok? Aqui, nesse esqueminha que eu trouxe para vocês, né? Ele é um esqueminha de mudança de estado físico da matéria. É um esqueminha que a gente já viu em todo lugar, né? Até quando se estuda ciências lá
no ensino fundamental, a gente também estuda esse tipo de esqueminha, só para a gente reforçar as mudanças de estado. Do sólido para o líquido, nós temos a fusão e a solidificação. Do líquido para o gasoso, nós temos a vaporização e a liquefação. A vaporização, por exemplo, nós podemos ter a evaporação, né? A calefação. E na liquefação nós podemos ter, pode ser chamada também de condensação, tá bom? Além da sublimação, que é a passagem do sólido para o gás e do gás para o sólido sem passar pelo líquido, ok? Bom, gente, então agora a gente vai, né, dar uma olhadinha no esqueminha aqui, né, em que a gente vai observar o grau de agitação molecular, olha só. Esse grau de agitação, gente, ele ajuda, né, a entender a temperatura, né, de um determinado corpo, né? Então, num corpo frio, as moléculas se movem numa velocidade menor. Tá vendo que elas estão bem paradinhas? Porém, à medida que esse corpo é aquecido, o que acontece com essas moléculas? Elas vão ficar mais agitadas, né? Então, um corpo aquecido, mais agitadas ficam as suas moléculas, tá? Então, gente, essa medida de temperatura, ela tem a ver com a agitação molecular, né? Então, a gente consegue estabelecer a temperatura desse corpo a partir da agitação das moléculas. E isso é fácil, né? Observar a partir desse esqueminha aí que a gente está vendo, tá bom? Então, vamos analisar agora fatores que influenciam o ponto de fusão e ebulição, né? Quais são esses fatores externos que podem interferir aí no ponto de fusão e ebulição? Principalmente a pressão atmosférica, tá? Então, quanto maior a altitude, menor a pressão e menor o ponto de ebulição. Por exemplo, no topo de uma montanha, a água ferve numa temperatura abaixo, né, menor do que 100 graus Celsius. Por isso que a gente sempre coloca assim, 100 graus Celsius ao nível do mar, tá? Então, quando a gente descreve ao nível do mar, né, a gente está considerando ali as condições normais de temperatura e pressão. À medida que essa altitude muda, né, que a gente está fora do nível do mar, ou acima ou abaixo, a gente vai ter uma influência tanto no ponto de fusão quanto de ebulição. Outro fator, né, seriam os tipos de substâncias, né? Então, substâncias com ligações químicas mais fortes tendem a ter pontos de fusão e ebulição mais altos, mais elevados. Então, o que seria uma ligação química forte? Ligação iônicas, né? As ligações iônicas, elas tendem a ser ligações, né, em que esses átomos estão mais fortemente ligados, tá? Por esse motivo, os pontos de fusão e ebulição dessas substâncias costumam ser muito altos. Agora, a gente vai, né, observar aqui no vídeo, né, essa descrição, principalmente dessas escalas diferentes, tá, para medir a temperatura além do grau Celsius, tá? Então, por exemplo, o Kelvin e o Fahrenheit, olha só. Você sabe como medir a temperatura de algo? Quando falamos de termômetros, estamos lidando com escalas que ajudam a entender o quão quente ou frio está um objeto. Hoje vamos conhecer as 3 escalas de temperatura mais utilizadas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Vamos lá? A escala Celsius foi desenvolvida pelo astrônomo sueco Anders Celsius em 1742. Inicialmente, a escala tinha 100 intervalos, de 100 graus Celsius a 0 graus Celsius, com o ponto de fusão e ebulição da água invertidos. Mais tarde, isso foi corrigido e os valores atuais são 0 graus Celsius, ponto de fusão da água, 100 graus Celsius, ponto de ebulição da água. Hoje, a escala Celsius é amplamente usada em todo o mundo e é muito prática para o nosso cotidiano, desde a previsão do tempo até o cozimento dos alimentos. Curiosidade: sabia que a escala Celsius inicialmente era chamada de centígrada, devido aos seus 100 intervalos entre o ponto de fusão e ebulição? A escala Fahrenheit foi criada em 1724 pelo físico Gabriel Fahrenheit. Ela se baseia em 32 graus Fahrenheit como ponto de fusão da água e 212 graus Fahrenheit como ponto de ebulição.
Diferente da escala Celsius, Fahrenheit tem 180 intervalos entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Hoje, essa escala ainda é amplamente usada nos Estados Unidos e em alguns outros países. Curiosidade: você já percebeu que nos filmes americanos eles falam temperaturas como 70 graus Fahrenheit, mas em Celsius isso seria algo em torno de 21 graus. Agora vamos falar sobre a escala Kelvin, criada por Lord Kelvin, também conhecido como William Thomson, em 1864. Essa escala é especial porque seu ponto de partida é o zero absoluto, onde não existe mais movimentação de partículas. A escala Kelvin é usada principalmente em pesquisas científicas, pois evita valores negativos e se baseia no comportamento das partículas a temperaturas extremamente baixas, 273 Kelvin, ponto de fusão da água, 373 Kelvin, ponto de ebulição da água. Curiosidade: sabia que 0 Kelvin é o equivalente ao zero absoluto, onde, teoricamente, toda agitação molecular cessa? É impossível atingir esse valor na prática. Então, qual a principal diferença entre essas escalas? Vamos fazer uma rápida comparação. Celsius, usada na maioria dos países. Fahrenheit, usada nos Estados Unidos e alguns países. Kelvin, usada no mundo científico. Olha aí, né, gente? Bem legal essa comparação entre as escalas. Dá uma olhadinha aí na imagem, né, onde a gente tem exatamente essa diferença das 3 escalas, né, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e todas elas têm a ver com o grau de agitação molecular, né? Elas medem esse grau de agitação molecular e aí, a partir dessa medida, de qualquer uma delas, é possível determinar se o corpo está quente ou frio, tá, gente? Então, elas são importantes e aí, como a gente viu no vídeo, em cada país se utiliza uma escala diferente, ok? Então, vamos trazer exemplos agora práticos, né, do dia a dia. E aí, o primeiro deles, água fervendo a 100 graus Celsius. Então, quando a gente cozinha macarrão, por exemplo, a água precisa atingir o ponto de ebulição para que os alimentos cozinhem adequadamente. Em locais, por exemplo, em que a altitude é, né, além da linha do mar, em cidades montanhosas, a água ferve a uma temperatura menor, por exemplo, 90 graus Celsius, tá? Agora, o próximo exemplo, o derretimento da manteiga. Então, quando a gente coloca ali a manteiga na frigideira, né, quente, ela derrete rapidamente porque a temperatura da frigideira está acima do ponto de fusão da manteiga, tá? Mais alguns outros exemplos práticos, né? E aí eu trago o gelo derretido. Bom, então, o gelo derretido, ponto de fusão a 0 graus Celsius. Quando se coloca o gelo em um copo de suco, ele derrete porque a temperatura do suco está acima da temperatura, né, de ponto de fusão do gelo. E com relação ao congelamento dos alimentos, né, que é mais um exemplo. Então, no freezer, a temperatura é mantida abaixo do ponto de fusão da água, para que os alimentos permaneçam congelados. Mais um exemplo prático aí do dia a dia que nós temos é o uso de metais e solda, tá? Então, a solda de estânio, né, que ela tem um ponto de fusão entre 180 e 190 graus Celsius, que é muito utilizada em eletrônica, né? O estânio é usado para soldar componentes, porque ele derrete, né, sua temperatura de fusão a uma temperatura relativamente baixa, permitindo que os fios estejam unidos sem danificar os componentes. Mais um exemplo, nós temos aí do ferro, né, o ferro fundido, em que a sua temperatura de fusão é de 1538 graus Celsius. Em indústrias, o ferro é fundido a altíssimas temperaturas para ser moldado em peças e estruturas. Mais um exemplo prático agora, o dos combustíveis e gases, né? Começando com gás de cozinha. Então, o gás de cozinha tem ponto de ebulição do propano, né? Que é o GLP, é de menos 42 graus Celsius. Ele é armazenado em botijões, como a gente conhece, né? No estado líquido. Mas quando ele sai ali, quando a gente liga, né? O gás,
sai da botija, ele sai na forma gasosa, né? Ele vaporiza rapidamente porque o ponto de ebulição dele é muito baixo, tá? Já no caso do álcool em gel, né, que é o que nós estamos vendo agora, né, o seu ponto de ebulição é de 78 graus Celsius, tá? Então, o álcool em gel, ele evapora rapidamente em contato com a pele, porque o seu ponto de ebulição é também baixo, né, 78 graus Celsius, o que ajuda a limpar superfícies e a higienizar as mãos, sem deixar as mãos molhadas, úmidas, né? Então, o álcool em gel também tem um ponto de ebulição baixo em relação, por exemplo, ao da água, tá bom? Agora, a gente também vai ver um vídeo que vai ajudar a gente a entender ainda mais, né, todo esse assunto que nós estamos tratando aqui de ponto de fusão e ebulição. Então, vamos aí falar sobre o ciclo da água ou ciclo hidrológico. Então, a gente sabe que a água é fundamental para a sobrevivência dos seres vivos, né? E é através do ciclo hidrológico que essa substância vai passar pelo meio abiótico, meio sem vida, como o ar, o solo, e passa pelos seres vivos também, certo? Para a gente entender como é que ocorre esse ciclo, é importante que a gente saiba que o sol é fundamental para dar a energia necessária para iniciar o ciclo da água. Nós temos aí a água que possui 3 estados físicos. Nós temos o sólido, o líquido e o gasoso. Sendo o estado líquido o fundamental, a fase primária, que é a que nós, seres vivos, mais utilizamos. Então, a gente pode começar o ciclo da água pelos rios, lagos e oceanos, com uma grande quantidade da água em sua forma líquida. Então, nesse momento, nós temos aí o Sol com a sua energia, que vai fazer com que essa água na forma líquida mude de fase e passe para vapor. A esse fenômeno nós chamamos de evaporação. Quando esse vapor sobe para a atmosfera, nós temos também o vapor que vem das plantas. A esse processo nós chamamos de evapotranspiração. Então, nós temos tanto o vapor que veio dos rios, lagos e oceanos, quanto da transpiração das plantas. Essa grande quantidade de vapor vai para a atmosfera. Na atmosfera, a temperatura é mais baixa e, por isso, passa por uma condensação. Deixa de ser vapor e volta a ser o estado líquido, formando as nuvens, que nada mais são do que gotículas de água. Em determinado momento, essas gotículas elas vão precisar ser liberadas. E quando elas são liberadas, nós temos aí a precipitação, que é influenciada pela gravidade. Quando essa precipitação ocorre em ambientes frios, ela é feita por meio de neve ou granizo, mas normalmente nos ambientes com temperatura mais amena, nós temos aí essa precipitação em forma de chuva, que nada mais é do que o retorno da água líquida para a superfície. Volta para os rios, para os lagos, para os oceanos. Pode alcançar ainda os solos. Quando isso acontece, a gente chama de infiltração, que é quando a água consegue alcançar os aquíferos, que são as reservas de água subterrânea que nós temos, e também as raízes das plantas. Então, resumindo para vocês, no ciclo da água nós temos evaporação, evapotranspiração, condensação, precipitação e a infiltração que ocorre lá no solo. Tá bom? Então, até a próxima. Olha aí, que legal, né? A professora de Biologia, Manuela, explicando um pouquinho mais, né? Já usando um pouquinho de termos da biologia, mas também os termos que nós trabalhamos aqui na aula, né? Os termos da química, como evaporação e condensação, né, que são transformações físicas da matéria, mas que ocorrem ali no ciclo da água, como eu havia, né, iniciado a aula de hoje, falando que o ciclo da água é um dos ciclos mais importantes, né, para o bom funcionamento do nosso planeta, tá? Temos também o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono, né? Temos o ciclo do fósforo, do enxofre, então existem vários outros ciclos importantes, mas com certeza o da água, né, aquele que a gente consegue encaixar muito bem, né, as transformações físicas dos materiais, tá bom?
Agora, né, para a gente já ir se encaminhando para o finalzinho da aula, eu trouxe um conceito da geografia, né, para a gente entender um pouquinho melhor que esse ciclo da água, né, a professora Manuela explicou muito bem o seu funcionamento, mas ainda existe um termo, que é um termo até novo, assim, dentro da ciência, né, que são os rios voadores, tá? Então, a gente vai entender melhor um pouquinho desse conceito dos rios voadores, já a gente continua conversando. Olha só o vídeo. Os rios voadores representam características atmosféricas fascinantes e vitais para o equilíbrio ecológico. Esses rios consistem em correntes de umidade transportadas pelos ventos atmosféricos por longas distâncias, muitas vezes da região amazônica para outras partes do continente. Esse transporte de vapor d'água desempenha um papel crucial na manutenção dos ecossistemas e no fornecimento de água para diversas regiões. Na Amazônia, a evapotranspiração das árvores libera grandes quantidades de umidade na atmosfera. Essa umidade é, então, levada pelos ventos em altitudes elevadas, formando verdadeiros rios que fluem através da atmosfera. Quando esses rios voadores encontram cadeias montanhosas, como os Andes, na América do Sul, ocorre a chamada chuva orográfica. Esse processo resultou na aquisição da água, alimentando não apenas a Amazônia, mas também influenciando o clima e o fornecimento de água em outras regiões distantes, como a região Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A compreensão dos rios voadores é crucial para a conservação dos ecossistemas e a gestão sustentável dos recursos hídricos. Alterações nas condições climáticas, como desmatamento ou mudanças nos padrões de vento, podem afetar significativamente esses fluxos atmosféricos, impactando os ecossistemas e a disponibilidade de água em diferentes partes do continente. Portanto, estudar e preservar esses rios voadores é essencial para garantir a saúde e a sustentabilidade ambiental em escalas regionais e globais. Olha só que legal, né? Então, a gente iniciou aí a aula falando dessa vazante, dessa seca, né? Que é natural da região. E, né, estamos aí finalizando, conversando um pouquinho sobre essa compreensão dos rios voadores e o quanto ela é importante justamente para a conservação dos ecossistemas e a gestão sustentável dos recursos hídricos, da água, né? Então, as alterações climáticas, por exemplo, como o desmatamento, as mudanças de padrão de vento, eles podem afetar significativamente esses fluxos atmosféricos, né? Essa movimentação dos rios voadores, impactando nos ecossistemas e na disponibilidade de água em diferentes partes do continente. Portanto, é muito bom, né, conhecer, entender sobre esse assunto, né, sobre o ciclo da água e também, como, por exemplo, os rios voadores, para tentar garantir, né, de alguma maneira, sustentabilidade ambiental em escalas, né, regionais, aqui no nosso estado, na cidade, na comunidade, mas também pensando como um todo, né, em uma escala global. Tá bom, gente? Por aqui finalizamos a aula de hoje. Tratamos aí sobre os pontos de fusão e ebulição, né? E que cada substância tem o seu próprio ponto de fusão e ebulição, né? E também conversamos um pouquinho sobre o ciclo da água, da sua importância e um conceito novo, né? Trouxe um conceito novo aqui para vocês sobre os rios voadores, né? E que eles podem influenciar aí no ciclo da água, né? Nesse ciclo hidrológico que faz parte, né, do ecossistema. Tá bom, gente? Por aqui eu finalizo a aula de hoje. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.